Muito linda e o assunto também é um assunto muito interessante. Convidamos mais uma vez o queridíssimo farmacêutico Jamar Terrada. Bem-vindo. Agradeço. Tudo bem, querido? Tudo bem. Sempre estiloso, sempre no seu pretinho básico, né? Não, você sabe que o pessoal comenta lá no Insta e tal. Nossa, hoje ele estava super elegante, ele usa preto, que valoriza. Agora tá quentinho, Sabe né? que ontem eu fui sair para comprar, até um blusãozinho tava com frio, né? Eu juro que eu pensei em comprar um branco, um azul. Você tentou? Mas não dá, né? Você comprou tem aquela preto? frase, né? Black is my happy color. É verdade. Mas você sabe que eu também tenho essa frase. Só que aqui no programa, quando fala, ai, Carol só usa preto, a Carol só de preto. Enfim, eu sempre acabo indo pro preto. Aí eu tenho que dar, hoje, por exemplo, clarinha, bom, né? Gostei. Mas no meu armário, eu creio que eu vou comprar assim, eu falo, ixi, Podia eu vou ter comprar vindo de preto. branco, né, Carol? Uma coisa meio estilo Pai de Santo, né? Até porque essa mesa hoje aqui parece uma oferenda, né? Parece, mas tá Quem linda. olha isso aqui acha que é uma oferenda para algum santo, né? Mas é quase isso. Mas não Digamos que é uma oferenda aí para ter juventude pro resto da corpo, vida. exatamente. É. E tá aí o nosso tema, ai que lindo. Já colocamos os 5 passos, então, anti-envelhecimento. É uma prevenção e claro que para quem já tem aí alguns sinais, nunca é tarde para começar. Pois é. Né? Quer Esse começar com o nosso assunto- primeiro tema? Esse assunto, gente, ele mandou um material de um texto que eu pirei. Antes da gente colocar, então, o primeiro item que a gente vai colocando aqui, Sim. né, que você definiu, você me mandou um texto tão lindo, com tanta informação, com tanta coisa legal, que eu pirei. E o início, a introdução desse texto falava um pouco do momento palio, daquela era palio. Vamos começar por aí? Vamos. Você conta umas histórias muito boas, eu acho que vale a pena o público saber. Vamos começar da época palio? Vamos. Não, aqui assim, primeiro até essa questão dessas dietas hoje, né? Tem a dieta paleolítica, daqui a pouco vai entrar a dieta do Neandertal, eu não sei. Antigamente o homem tinha essa função de se alimentar com o objetivo de se alimentar. Né? Ele queria caçar, ele tinha fome, ele ia caçar, tirava uma raiz, comia um tubérculo e acabou. Né? Não tinha essa questão do prazer da alimentação, que hoje é o grande problema da sociedade. Entendi. Não tinha, o alimentar não era uma questão social, era uma questão de saciedade. Né? Tu matou o bicho, comeu, se alimentou e está pronto. E tá legal. Hoje, com o avanço, né, da sociedade moderna, o se alimentar virou comer. E isso acabou se tornando muito mais um ato social e as pessoas não sabem hoje diferenciar o que é se alimentar e o que é comer. Então elas comem, achando que estão se alimentando. E não é. Hoje, inclusive quando eu estava vindo para cá, estava vindo com um taxista que era vegetariano. E eu estava, né, hoje eu também fui feirante, trazendo todas essas coisas. Ai, gente, a gente adorou. E ele faceiro, como diz lá no sul, com esse monte de verde dentro do táxi, ele falando, sabe, isso é orgânico? Eu falei, não é orgânico. Ah, mas aí também não pode não ser orgânico. Para mim, isso aí é um tabu. Ai, você vai entrar nesse assunto? Adorei, eu acho ótimo. Quer começar por aí, então? Vamos. Como é que é esse lance, então? Você acha que o lance dos orgânicos não é tão importante? Não é que não seja importante. Seria se fosse realmente comprovado até que ponto é orgânico. Uma coisa é tu ter um orgânico que você compra de uma senhorinha que tem lá uma casinha... Você conhece. Que tem umas galinhas, né? Que tem... Que faz lá, né, no cocô da vaca. Tudo bonitinho. Aquilo é um orgânico de verdade. Agora, quando me vem com essa questão de orgânico, vendendo para grandes centros, né, grandes supermercados, eu fico em dúvida. Eu também já tive muito essa dúvida. É uma dúvida que eu tenho também. E assim, não tem como que você vai quantificar quanto que tem de vitamina E? É muito difícil. Até porque o solo, quando é feito em grande escala, é claro que o orgânico passa por uma série tem uma série de regras, mas assim, você tem um solo que é apropriado e tal, não vai pesticida, ponto. Mas até que ponto esse solo tem qualidade? Para ter um bom alimento. E vem cá, será que aquele produtor que hoje vendeu todas aquelas couves para uma rede grande, ele vai plantar de novo? Óbvio que ele vai plantar. E aquele solo, será que já não está pobre? Então isso aí tem que pensar. Por isso que eu já falei até aqui num programa e hoje eu volto a falar. Quando você for comprar, o orgânico é muito caro, né? Hoje eu fiquei em choque, porque eu nunca compro minhas coisas. Hoje eu comprei essa mesinha aqui, gastei uma fortuna.
Inclusive, o diretor tinha que me ressarcir disso. Olha, diretor, depois você liga pro Java, porque ele quis trazer tudo para nossa pauta. Foi orgânico. Mas você está brincando. Exatamente. Não, mas você deve ter comprado no supermercado mais caro. Mas deixa eu te falar, não, fazendo um parênteses agora, que esse assunto é um assunto sério, e olha como a informação e o poder que a gente, graças a Deus, tem, e que graças a Deus a gente usa com muita responsabilidade aqui no Você Bonita, queria me atentar para esse detalhe, é importante. Então, o quanto esse taxista ouviu na televisão, em programas, comprou orgânico, e não parou para pensar, porque assim, é legal, eu acho que tem um ponto importante que devem ter bons orgânicos. Super. Certo, porque o agrotóxico é um problema. Certo, isso a gente já entendeu. Só que a pessoa que diz compra orgânico, não parou para explicar que isso que você tocou nesse assunto do solo e etc., também é importante. Então, olha o quanto a gente está passando informações, muitas vezes, que elas ficam diretas, com um conteúdo, digamos assim, reto, Exato. compra orgânico. E o resto a gente não divulga, o resto ninguém fala. E não só a questão Não, a gente, eu digo, não é você bonita, não, tô falando de mídia, tá? A gente divulga, sim. Os modismos, né, Carol? A gente divulga, sim. Não é Aqui só a gente fala só a verdade. Não é só a questão também do solo. É a questão do transporte. Às vezes você comprou um orgânico, realmente orgânico, veio lá do Ceará, até chegar aqui não tem mais nada de vitamina. Entendi. Então, assim, vocês têm que Mas pensar no ponto, até que assim, ponto a pessoa produto não pode comprar o não orgânico. tem condições de comprar orgânico. Ela vai deixar de comer isso? Não, de forma alguma. A gente tem que arriscar. Agora, não é porque você não vai poder, não tem certeza que é orgânico, só vou comprar enlatado, pelo amor de Deus. Era o que eu estava pensando. O industrializado é muito pior. Muito pior. Tá. Né? Mas entre escolher os piores, escolha aquele que você, pelo menos, acredita que seja melhor. Tá. Mas assim, não vai comprar um orgânico, compra um produto que eu sempre falo. Hoje, pode ver aqui esse espinafre, ele veio com os furinhos, eu não escolhi o mais bonito. Eu escolhi ali tem umas bem brilhosas que eu tenho medo, mas assim, aquele produto... Entendi. Quanto mais bonito, mais maior a tendência a ter mais hormônios, a ter mais produtos tóxicos para ficar daquela forma bonita. Entendi. Então escolha, se não for orgânico, essa é a primeira dica. Os mais feios. Procura, não assim o mais feio, mas assim, procura, por exemplo, aquela maçã que tem o furinho do bichinho. Sabe, aquele pêssego que tem um bichinho. O bichinho sabe o que é bom e o que não é. A natureza é muito inteligente, é muito sábia. Então, depois você tira o bichinho. Se quiser comer o bichinho, também come a proteína. Não, mas... Aí não. Mas o fato de você encontrar o bichinho, se aquilo está sendo um produto vendido como não orgânico, é estranho, né? Porque esse agrotóxico mataria esse bichinho. Então, porque usou pouco agrotóxico, isso pode ser logo melhor. Entendi. Aquela planta, aquele igual quando chega moranguinho que a gente percebe, né? Aqueles moranguinhos super, assim, né? E as pessoas procuram, né? Aquele morango que nasceu com 5 irmãos colados, né? Diz assim, nossa, super morango. Aquilo ali é uma super genética, sei lá o que aconteceu ali dentro, hormônio de boi. Então, assim, não procure esse tipo de... Vai pelo simples, né? Não precisa ter esse exagero. Isso já foi uma grande dica para esses passos aí que a gente está falando, manter essa juventude, manter qualidade de vida no geral, né? Diretor, você que assumiu aí, né? Vamos lá, perguntinha na tela, vou dar o recado ou a gente responde aqui. Mariana, um beijo para Mari. Frutas antioxidantes é um segredo para a juventude? Você já me responde. Deixa eu só pedir, então, enquanto a gente está posicionando. Vamos colocar na tela dos nossos 5 passos o primeiro passo? Importante colocar o primeiro passo, até para vocês já terem noção de como vai ser o resto aqui da noite. Tem muita coisa. Olha, desenvolveria umas 5 pautas com a quantidade de informação que você me passou no texto de hoje. Para... começar, né? A gente já começou, na verdade, mas o nosso primeiro item tá aí, que é da alimentação colorida. E a Mari, queridíssima telespectadora, perguntou a respeito de antioxidantes. Então, frutas antioxidantes podem ser segredo aí para manter a juventude? Diga lá, conte a história dos antioxidantes pra gente. Bom, primeiro a gente tem que saber o que é antioxidante. Não tá achando que é antioxidante, nem tem noção o que é. Por que existe antioxidação? Oxidação é um ferrujamento. Tá. O que é o processo de envelhecimento? Envelhecer é se enferrujar. Acabou. Tá. Como assim enferrujar? Você está tendo uma reação do oxigênio no seu corpo, você nasceu e já está respirando. Entendi. Né? O oxigênio é super importante, mas ao mesmo tempo que ele tem um benefício, ele tem um malefício. 85% mais ou menos do oxigênio que a gente respira, ele ajuda a questão da vida da célula. Os outros 5%, 95%, 85%, tá? Os outros 5%,
viram radicais livres. Por que são esses tais radicais? É aquela aula de química que ninguém quis assistir. É verdade. Né? Daquele O, menos, menos, né? Do oxigênio, menos, menos. Quando você respirou, você acabou tem uma molécula reativa, né? Da energia e tal. E esses elétrons, eles estão destabilizados, eles ficam destabilizados nas reações. Então, quando você tem um radical livre, ele se encosta, esse que é o problema, ele se encosta, vamos dizer assim, uma linguagem mais fácil, numa célula saudável e sequestra um elétron dessa célula. E aí tu tem um desequilíbrio. Né? Com isso você vai envelhecendo. E esse é o processo do envelhecimento. Célula boa, né? Exato. Então, assim, quando que você tem que... O segredo da juventude qual que é? Manter esse equilíbrio de oxidação. Tá. É importante os radicais livres? São, porque ao mesmo tempo os radicais livres te livram de substâncias que são de toxinas para as bactérias. Os radicais livres nas bactérias acabam, vamos dizer assim, descarrega elas. Então, assim, por um lado, bom ter, tem que ter um pouco. Não podemos ter em excesso. Não pode ter em excesso de forma alguma. E o que forma radical livre? Estresse? O estresse, poluição, excesso de sol, né? Tudo que for... Atividade física. Atividade física em excesso. Né? Não atividade física, uma atividade física moderada, ela é positiva. Exagero, principalmente os maratonistas, né? Então, esses têm tem um problema mais sério de oxidação. Tá. Tanto que a gente pode ver que os corredores têm quase sempre uma pele com aspecto mais envelhecido, não só pela questão do sol, Entendi. mas porque a oxigenação, quanto mais reativo o oxigênio no corpo, maior a tua questão de oxidação. Mas então, de fato, uma alimentação colorida contribui para o aumento do antioxidante? Aí que está a questão, assim, a gente tem já os antioxidantes naturais, que o organismo da gente fabrica, vamos dizer assim. Então, no fígado, ele acaba, tudo é metabolizado pelo fígado. Eu falo que quem manda no corpo da gente é o fígado. Tá. Né, que até a gente já comentou tanto aqui, né, Carol? Mas assim, a glutationa, existem vários, a superoxidases, que a gente chama redutases, que são nomes bonitos, né, que eu como farmacêutico amo, que são quem combate, é natural da gente combater esses mecanismos agressivos de oxidação. Tá. Tanto que quando a gente nasce, a gente é bem carregado dessas glutationas e a gente vai envelhecendo e vai perdendo. Por isso que é importante a gente ter uma alimentação, porque daí são os antioxidantes exógenos, né? São os de fora que você tem que trazer para poder metabolizar. Então, não tem nem dúvida que a alimentação colorida é um ponto importantíssimo. É mais do que importante. Quanto mais colorida uma alimentação, mais rica, mais saudável tu tende a ser. Tá. O diretor disse que o segundo, que ele está super curioso. Vamos para o segundo, então. Olha lá. Nossa ordem aí. Segundo tema, então, segundo passo para essa juventude. Menos sal e sem refrigerante. Ele ainda botou ali uma caveirinha ali na latinha, no desenho. Tá vendo ali? Não, é perigo. Agora eu quero que você fale aí tudo que está naquele texto maravilhoso que você me mandou a respeito de refrigerante. Nossa, é tanta coisa. A gente podia fazer uma pauta um dia só sobre refrigerante, né? Podia, né? Não, mas só dá então uma pincelada pessoal de casa. Uma pincelada assim, ó. Por que não refrigerante? Por que não? E ponto final. Ponto final. É uma bomba horrorosa. É uma bomba. Tem tanto estudo já realizado. Só para a gente ter uma noção. Se você beber uma latinha de refrigerante por dia, nem estou falando do diet, porque não achar diet é pior. É pior. Né? O refrigerante comum por dia, em um mês, você ingeriu o equivalente a 1 quilo de açúcar. Abre lá um açúcar refinado e toma é a mesma coisa tomar uma latinha por dia. Então, assim, a questão de diabetes, a questão de... O pessoal não dá nem aí para diabetes, né? Não está nem aí para fígado. O pessoal se preocupa mas engorda. Engorda. Porque o refrigerante, ele acaba fazendo com que você libere muita insulina, porque o teu corpo tem muito açúcar, teu corpo, o pâncreas, lá vai louco produzindo insulina. Tá. Você produziu aquela monte de insulina, o que a insulina faz para fazer esse equilíbrio? Porque não tem açúcar lá, quer dizer, tem daquela ali falsa. O que o corpo vai fazer? Vai te despertar fome. E aí você come mais. Então, essa falsa ideia, eu escuto tanto da gente dizer assim, eu tomo refrigerante a passar fome. Da onde? E o zero? Pior. Pior. Né? A questão, uma coisa é caloria, outra coisa é livre de açúcar. Né? Então, assim, eu nem vou entrar muito nessa questão, tá, Carol? Mas tirando todas as outras coisas do refrigerante, Não, esquece. Refrigerante, todos principalmente os itens que tem ali os que tem o final cola, são a base de fosfatos. Então, é só porcaria dentro do organismo. Eu já falei aqui e torno a falar. A mãe que dá refrigerante para o filho é uma assassina.
Eu concordo com você. Vou nem entrar nessa parte, que é um negócio que me deixa até nervosa. Me deixa até nervosa o fato de algumas pessoas falarem pra mim: ai, mas você não deixa ele experimentar. Ai, mas é um vício. E é me um incomoda, vício. inclusive, ouvir isso. Vai existir um tempo que o uso de açúcar vai ser tão mal falado quanto o uso de cocaína. Eu concordo com você. Tá, e já penso, eu acho que isso já é um mundo... Já está, o mundo já está atual. Exatamente. Né? E a questão do sal. O sal. O sal, a retenção. Mas como pessoal, mas como que funciona essa retenção? Porque existe um equilíbrio no nosso corpo hidroeletrolítico. Então, assim, quanto mais sódio, o corpo precisa ter mais água para suprir aquilo ali. Tá. Então, quanto mais sódio, mais sobe a tua pressão, porque o corpo entende, tem que subir a pressão porque está sequestrando água. Então, ele precisa subir para trabalhar mais. Entendi. Então, sal em cima da mesa, nem pensar. Mas daí existe aquela questão do sal rosa, do Himalaia e tal. Que aí já é melhor. Aí é bem melhor. Mas é porque é um sal que contém sais minerais, não é esse sal refinado e tal. Tá. Né? É menos pior. É menos pior. Mas assim... Não aumentar também a quantidade. Exato. E assim... Aí as pessoas falam, então eu vou tomar suco de caixinha. Pior, o suco de caixinha é puro açúcar. E assim, uma coisa é suco, outra coisa é néctar. Que já deve ter abordado isso aqui no programa, né? As pessoas não leem. Ela vê aquela embalagem colorida e já sobe. Um caju lá, o de caju tem um cajuzão bonitão assim, né? Você sente o cheirinho, suco de caju. E outra coisa também, agora falar, Jamara, então eu não estou entendendo mais nada. Porque assim, se você tomou também excesso de frutas, também é perigoso. Porque você tem um excesso de frutose. E o fígado não consegue suportar tanta fruta ao mesmo tempo. Quando a gente foi criado lá, né, por Deus, seja qual foi a religião lá que tu acredite, o homem das cavernas tomava suco concentrado. Mas ele podia ir lá pegar a fruta e comer. Ele podia pegar a fruta e comer. Não é muito diferente de pegar uma fruta e comer do que fazer um super concentrado. Concordo com você. O fígado não consegue metabolizar isso. Eu não sou xiita, assim, de dizer, olha, não pode isso. É um raciocínio até lógico pensando com a explicação, né? Exatamente. Mas assim, você a gente não pode ser exagerado. Claro que toda a vida você espremer um suco, fazer lá um suco, do que nem se compara, né? Do que não consumir nada de fruta. Mas quer matar a sede? Bebe água. Água. Vamos pro próximo então, Mac, eu acho que tá aí, ó, não é? Beba água, o terceiro. Aí, ó, tem sede? Bebe água. Acabou. Suco colorido, aí é o problema. Aí tá o problema. Suco colorido, tá. Vamos falar do suco colorido. Por que eu quis falar dos sucos? Claro que o excesso é um passo, né? É que vem essa onda dos sucos detox e tal. Suco detox, eu nunca vejo o detox como limpeza de organismo. Eu entendo o detox como antioxidante, isso que eu penso. Tá. Então, se você tem problema, né, seu filho em ficar comendo lá a couve, as verduras que for, faz um suco. Mas não, o que o povo faz? O povo tem nojo, bota açúcar, né? Não, bota açúcar e ainda coa. Não se coa, tu tem que usar as fibras, entendeu? E também tem que cuidar... O suco só vai ser bom se ele tiver a fibra, exatamente. E assim, ó, tem que cuidar essa quantidade, porque eu, por exemplo, eu sou meio doidinho, né? Eu vou fazer lá meu suco verde, e eu sou o doido do suco verde. Eu pego lá a minha couve, eu boto lá 3 talões de couve, e daí depois eu boto, sei lá, aqui eu já misturar já tudo isso aqui, rabanete, vai botando tudo. E vira um concentrado. Né? Sim, mas aí tu tem que pensar uma coisa, gente. Quando você vai preparar teu suco verde, que é super, tu está fazendo ali eu fico doido na hora de tomar o suco verde, que eu fico feliz, assim. Para mim, eu fico pensando assim, nossa, eu tô me dando um booster, né? Carol, eu tô quarentão, sabe? Então, assim, a gente... Ele tá quarentão, gente. Tá bem. Tá bem. Tá bom, né? Você tem um monte de fã aí que eu sei que te assiste, a mulherada aqui te escreve. Mas olha só, deixa eu te falar. Não, mas assim, a diretora aqui tá me dizendo que o nosso tempo tá acabando, tô enlouquecido, queria ficar aqui a tarde toda. Mas deixa eu te falar uma coisa, o pessoal de casa entender. O suco é bom ou não é? Porque agora a gente ficou uma dúvida. Não, é ótimo. Desde que tu não coe, não estraga ele. Faz o suco de verdade. Coloca a polpa, coloca o bagaço, come tudo. E pode sentir pedacinhos. Tem que sentir. E assim, na hora que você for fazer, olha tudo que você tem em cima da mesa, porque tem que ver a quantidade. Por isso que eu te falei, eu sou louco, eu boto 3 talões. Mas se você ver, imagina colocar tudo isso aqui e virar de uma tacinha, se tu quiser. Mas olha quanta coisa tem. Tem que ter bom senso. Não pode ser igual eu. Entendi. Não pode ser igual você, ele já deu uma dica. Vamos colocar mais os dois rapidinho pra gente fechar, que não pode faltar o da água. É esse o próximo da água, não me lembro. Beba água. A água é tudo. Água é tudo. Água é juventude, água é vida. Água é tudo.
Aí também tem aquela regra, né? O povo fala assim, 2 litros de água por dia. Não é bem assim. A gente pode se intoxicar com água também. A água tem que ter um bom equilíbrio. Mas como que eu sei quanta água eu tenho que tomar? Isso. Pela cor do xixi e pela sede. A sede é o melhor termômetro que existe. Se tu tá com sede, é porque tu tá em desequilíbrio. Teu xixi tá muito escuro, muito amarelado, porque tu tá com problema. Bebe mais. Quem mantém, quem cuida todo esse equilíbrio é o rim. Tá. Então, não existe assim, olha, tem que ser 2 litros. É porque tu geralmente perde 2 litros de suor por dia. Entre suor, pelas fezes, pelo xixi. Por isso que você tem essa denominação 2 litros ao dia. Você tem aquela continha? Não, a continha também não é muito certo, Carol. A gente faz pelo peso. A gente tem que pensar, olhando a urina mesmo. Olhando a urina e pensando na tua sede. Tá? Chegar na sede já é que está desidratado. Tá desidratado. Tá, não deixa chegar a sede. Tem gente que não tem, mas tem que ver ressecamento de pele, esse tipo de coisa, né? Tá. E se tu tá com teus níveis muito fora do limite, colesterol alto, também às vezes pode ser por questão de água. Não adianta tu fazer um regime, isso eu fico doido, não adianta tu fazer um regime sem tu beber água. Por isso tu tá limpando aquelas toxinas, para onde que elas vão? Elas têm que ser expurgadas. Aí o povo pega e toma um monte de cápsula antioxidante, um monte de cápsula para emagrecer, mas não toma água. Não vai para onde? Cola tudo de volta. Vamos fechar com o último, o diretor vai brigar comigo. Não posso deixar de falar do último tema, tá aí. Chás antioxidantes, eles entram também no lance de oxidante. Eu acho que a gente podia fazer uma pauta só de chá. Chá. Porque você deve fazer um chás maravilhoso, conhecendo todo o poder das ervas que você conhece. Vamos guardar esse tema para uma pauta só dele? Vamos. Fechado? Chás é ótimo. E eles entram nos 5 passos. Vamos. Eu só posso agradecer. Chegaram várias perguntas, mas vocês viram quantas coisas a gente conseguiu debater num tema de 5 passos para um anti-envelhecimento. Foi 5 que virou 12. Então, com tantas dicas, na verdade, os temas, gente, eles se abrem, é isso que eu amo no Você Bonita, a gente pode sair, voltar, você entender? Mas o mais importante... Se encaixou hoje com o primeiro tema da... Que foi do Torelli gordura. E do Flávio. E todo antioxidante também é emagrecedor. As pessoas pensam antioxidação e anti-envelhecimento. Tudo aquilo que trabalha anti-envelhecimento está trabalhando anti-gordura também. Que legal. Tem que usar com inteligência. Ter bom senso. Bom senso. Bom senso. Bom senso tem sido aí chave aí para a qualidade de vida, E aquilo que a gente sempre fala, menos preguiça. Vai para a feira, acorda cedo, vai comprar uma coisa de qualidade para tua família, né? Tenha vergonha do jeito preguiçoso que tu tem de levar a vida. É verdade. Que hoje eu acho que o maior mal da sociedade não é desorientação, é a preguiça. Eu concordo. Vamos fazer uma pauta só sobre preguiça? Vamos. Nossa, é bom que o Jamar, a gente faz um monte de tema que é sempre muito legal. Ele que é farmacêutico, Jamar Terrada. O trabalho dele é super bacana. Sigam no Insta, que é Tejardeando. @Tejardeando. E tem o site tejardeando.com.br para todo mundo tirar muitas dúvidas. O Insta é só Tejarde agora. É só Tejarde, para ficar mais fácil. Então só Tejarde, sem o Tejardeando. Então Tejarde. Com D mudo. É verdade, não é que às vezes eu confundo. E o site tejardeando.com.br. Muito obrigada. Eu que agradeço, Carolina. Sempre, olha, prazer tê-lo aqui. Sempre muito legal bater esse papo. Falar a verdade. Espero que a gente tenha esclarecido, a verdade é fantástica. Que as pessoas hoje saem mais jovens desse programa, né? E com essa mesa linda. E pensem a respeito daquele lance dos orgânicos que foi muito legal. Até a próxima, querida.